Glória a Deus, bem-vindo ao nosso cenáculo de oração. Boa noite, a paz do Senhor, pessoal do Instagram, do aplicativo, que Deus abençoe a tua vida. E você, essa noite, pode ter certeza de uma unção especial de Deus, porque nós temos aí a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus e a presença dos anjos sobre a nossa casa, a nossa vida, o nosso dia a dia. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje nós realmente podemos aí viver um tempo muito especial nesse final dessa campanha de jejum. Eu sei que as pessoas, alguns que não conseguiram ir, talvez assistiram pela TV, enfim. Mas algo muito importante, porque o apóstolo acabou falando hoje sobre a visita do anjo, né? O tema de hoje seria sair ileso, né, da cova dos leões, mas Deus, né, tocou ali, ele falou que recebeu uma revelação para falar sobre essa palavra, e foi assim, né, fora do normal, coisa muito forte, a unção, a palavra, a liberação no mundo espiritual para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você agora, colocar sobre a tua vida a unção e o poder de Deus, porque Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Obrigado, Deus, porque não só o anjo, mas o príncipe do Senhor, Miguel e Gabriel trazendo a mensagem, o príncipe Miguel veio para guerrear, para que a mensagem, a palavra, a liberação, a bênção chegasse até Daniel. Houve resistência no mundo espiritual, houve grande resistência, mas não houve derrota. A derrota foi para o inimigo, porque ele sempre será um ser falido e derrotado, porque nós estamos acima de principado e potestade, juntamente com Cristo Jesus. E quando Deus dá ordem, Ele não dá ordem para uma batalha para ver o que vai acontecer, Ele dá ordem para vencer a batalha. E nós estamos ao lado do time vencedor. Por isso, tenha essa certeza que na tua casa tem anjos do Senhor. A tua oração, a tua santidade, o teu louvor, a tua adoração, a tua oferta, ela faz a manifestação dos anjos a nos proteger, a nos guardar. Porque, como diz a tua palavra, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então há anjo no teu quarto, há anjo na tua casa, há anjo amanhã quando você levantar, quando você for ao trabalho, há anjos te protegendo de acidente, de violência, de morte, de balas perdidas, há anjos do Senhor protegendo os seus filhos, seus amados, a tua casa, em nome do Senhor Jesus, que os anjos eles vêm para nos servir, para nos proteger, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E durante todo o dia Jesus tinha sempre os anjos ao seu redor com ele. Por isso ele não foi pego antes daquilo que Deus havia projetado para o seu plano na vida de Jesus. Eles não conseguiram tocar em Jesus porque havia proteção espiritual. Eu quero que essa proteção espiritual esteja sobre a tua vida. Pessoas que, infelizmente, Senhor, limpa a mente, traz essa consciência. Pessoas que só vê demônio, vê o demônio agir, vê os demônios se manifestarem. Mas nós temos ver a manifestação dos teus anjos ao nosso favor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque demônio é para sair, anjo é para ficar. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, declaro o poder dessa palavra sobre a tua vida, te envio para uma quarta-feira poderosa, em nome de Jesus. Não importa quais as atividades que você tem nessa quarta-feira, talvez uma internação, talvez um processo, talvez alguma situação, uma prova, alguma coisa que você talvez julga difícil, complicada, que exige atenção, exige esforço mental. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor será contigo.
Homem e mulher valente, vai nessa tua força, porque há anjos ao teu redor. Havia anjos na vida de Abraão, de Josué, havia anjo na vida de Gideão, havia anjos na vida de todos os servos de Deus. Por isso, em nome de Jesus Cristo, há anjos ao teu redor. Eu te abençoo e os anjos trarão cura, trarão boas novas. Os anjos darão livramento. Por isso eu declaro em nome de Jesus Cristo que a unção do Senhor seja derramada hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, querido. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Importante realmente mover dessa palavra, porque nós podemos realmente ver a presença gloriosa do nosso Deus agindo em nosso favor, em nome de Jesus Cristo. Amém? E às vezes a gente fica tão apavorado, assustado, a gente sempre esquece que os anjos estão ao nosso redor. Os anjos estão sobre as nossas vidas, para cumprir a palavra do Senhor. Então, quando eu oro, quando eu busco, quando eu estou em plena santidade, eu habilito os anjos a agirem em meu favor. Obviamente, quando a pessoa peca, faz alguma coisa, ela habilita o inimigo, ela habilita demônios. Mas quando nós estamos em santidade, acabamos de terminar uma campanha de 21 dias, de jejum de Daniel. Então, querido, essa campanha ela habilita os anjos. Como Daniel ali, nós vimos Daniel habilitando os anjos. Ele não tinha ideia daquilo que estava acontecendo, talvez no mundo espiritual, nível de batalha, de guerra, porque era um príncipe realmente poderoso ali no reino da Pérsia, mas havia também anjos poderosos acima de tudo isso. E Gabriel fala que o primeiro príncipe foi Miguel, e Miguel estava ali para ajudar Gabriel em nome de Jesus Cristo. Então, eu quero que você hoje entenda isso. Às vezes a gente fala, a gente ministra tal, mas às vezes a pessoa ela entende, mas ela não consegue receber. Eu tenho orado muito para Deus quebrar esse bloqueio, sabe? Sabe aquele bloqueio, como, por exemplo, não sei se você teve dificuldade em alguma matéria na escola, no colégio, e aí, de repente, alguém ensina de uma forma diferente, um método diferente, você entende. A hora que você entende, fala, poxa vida, não era tão difícil. É que a gente vai cada vez ficando mais tenso, os problemas vão nos envolvendo, e quando você aprende a receber aquilo que é o sobrenatural de Deus, nós falamos muito sobre isso ontem, Então, o sobrenatural de Deus, quando isso entra dentro de você, quando aquela matéria, que a pessoa que era difícil com matemática, quando a matemática entra dentro dele, tudo é mais fácil, vai mais leve para a escola, vai mais leve para a prova, entendeu? Então tudo se torna diferente, parece que ele entra num túnel mesmo, num portal abençoado. Então é exatamente isso. Eu tenho orado para Deus trazer, porque às vezes as pessoas entendem, concordam, não querem se rebelar contra Deus, não estão em pecado, estão em santidade, mas a palavra não entra, ela não entra. Porque a gente viu aquele moço ali falando para Jesus, você não precisa ir até a minha casa, só manda uma palavra. Por que esta fé, esse posicionamento entrou na vida dele? Porque ele ouviu falar que Jesus estava por ali. Então, pede para Jesus Cristo mandar uma palavra. E as pessoas, como próprios discípulos, tiveram dificuldade de entender. Quando Jesus falou para eles, olha, essa enfermidade de Lázaro não é para a morte, é para a glória de Deus. Então, enfim, e eles não entendiam. Quando eles chegaram lá e viu Lázaro morto há 4 dias, ficaram bem apavorados com toda aquela situação. Mas se eles tivessem tido o sentimento que aquele centurião teve, eles não estariam preocupados. Faz 4 dias, mas Jesus vai fazer alguma coisa. Mas, como as próprias irmãs de Lázaro falou,
Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, eu teria curado ele, porque ela viu. Então, há algum poder sobrenatural para as nossas vidas, só que nós precisamos deixar a palavra entrar. Tem vezes que você entra na igreja, você entra e sai, o culto foi maravilhoso, mas a palavra não entrou, o mover de Deus não entrou. Por isso que as pessoas às vezes acabam não vivendo milagres, o sobrenatural, porque a palavra não entra. Quando a palavra entra, as coisas acontecem. Em nome de Jesus Cristo. Foi o que eles falaram para Naamã, falando, Naamã, poxa vida, cara. Ele falou, né, as pessoas estavam com ele ali, se tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria. Ele estava acostumado a fazer coisas difíceis. Era um comandante, tinha experiência, tinha uma vivência, tinha um currículo invejável na batalha, no desafio, né, no novo, aquilo que era novo. Ele tinha um currículo muito invejável, literalmente. Mas aquela coisa simples de entrar a palavra que o profeta enviou sobre a vida dele. Mergulha e você será curado. Então, ele só precisava deixar a palavra entrar. Eles falaram, se tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria. Né? Mas se ele só pediu para você mergulhar 7 vezes, custa. O Rio Jordão não era fundo, não tinha que saber nadar. Né? Ele só mergulhar 7 vezes. E às vezes as coisas não entram. Eu sempre, às vezes, eu comento e eu acho assim, um absurdo quando, por exemplo, você lê a passagem lá da multiplicação dos pães. A gente lê, ouve, relê. É uma história. Não pode ser uma história. Não é normal, querido. Não é normal você estar com uma multidão, 5.000 pessoas ali. Se fosse contar homens, crianças e mulheres, daria mais de 12.000 pessoas. Você imaginou? É 2 vezes o arena lotado. E apenas 5 pães. Às vezes a gente faz ali um evento com 3.000 pessoas. A pessoa sai desesperada. As barracas não conseguem, né, suprir a vida daquelas pessoas para alimentar. Um sai para o shopping, outro sai para onde, outro traz com marmita, outro traz alguma coisa. As pessoas se espalham ali. Imagina 15.000 pessoas, 12.000 pessoas para alimentar sem uma cozinha industrial, né, sem nada. Simplesmente, não é possível a pessoa ouvir uma passagem, uma palavra sobre a multiplicação dos pães e não entrar nada dentro dela, não acontecer nada com ela. É isso que eu tenho orado, Senhor, faz com que as pessoas possam entender e algo possa entrar dentro da vida dessas pessoas. Porque a gente está tão assim, eu quero milagre, eu preciso de milagre, eu preciso da bênção, eu preciso... Sabe, a gente parece que vive nesse mecanismo, nessa... né? Então, assim, em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. O anjo visita Daniel ali na casa dele, toca nos ombros dele, ajuda ele a ficar em pé, né? Ali de joelho. Ele levanta, o anjo falou, levanta porque eu preciso falar com você. As suas orações, você compreendeu, muito forte isso. Você compreendeu no teu coração a situação. Você se humilhou ao Deus dos céus. Ele não estava preocupado com o principado, com a potestade. Ele estava preocupado em agradar a Deus. E o anjo fala, você se compreendeu a situação. Porque as pessoas que estavam com Daniel, quando ele tem aquela visão, as pessoas não tiveram a mesma visão, só sentiram algo diferente, saíram correndo, só ficou Daniel. Então, sabe aquela história? Não, Daniel vai ser retalhado. Querido, ele ficou sem força porque ele ficou jejuando 21 dias. Mas o seu espírito estava pronto. Em nome de Jesus Cristo. Depois foi comer, recobrou as forças. Ponto final. Em nome de Jesus. Tem gente que já chegou em casa hoje, já meteu o doce para dentro que já não aguenta mais. Não é assim, as coisas não funcionam dessa forma.
Então é muito sério isso. Né? E às vezes a gente quer ver anjo para crer. Os anjos estão aí, eu não preciso. Eu, eu não preciso ver. Se eu puder, Deus quiser mostrar, amém. Glória a Deus, vai ser maravilhoso. Agora, uma coisa é certa, às vezes nós temos tanto a presença dos anjos, né, e a gente sente às vezes até um arrepio, né? Tem um arrepio que é do demônio, né, que você fica ali apavorado, assustado. Mas às vezes é o próprio anjo, que o anjo, se o demônio pode causar arrepio, por que o anjo do Senhor não pode? Então a gente está tão assim, nessa, desculpa o termo, nessa paranoia de só demônio, só coisa ruim, só não sei o que, Senhor me abençoa, Senhor me liberta, Senhor me ajuda, sabe? Senhor faz milagre. Não, querido, em nome de Jesus, aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Deixa a paz de Cristo ser o árbitro no teu coração. Descansa no Senhor, confia nele, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. O dia que você lê a passagem lá de João ou de qualquer outro evangelho falando sobre a multiplicação e você tiver uma compreensão daquilo que aconteceu naquele dia, aí você vai ver que vai destravar a tua vida. Que não é normal, querido. Você pegar dois arenas cheios de pessoas, lotado, né? E de repente com 5 pãezinhos, você vai na padaria lá, no mercado, compra lá 6 pãezinhos, não dá para nada, não é verdade, né? E Jesus Cristo simplesmente pediu, sentam todos, grupo de 50, de 100, eram todos sentados. Ele olhou para os céus, agradeceu a Deus e falou para os discípulos, agora vocês podem distribuir. Acho que rolou ali uma incredulidade. E não apareceu 12.000 pães de uma vez só. As coisas foram acontecendo como o azeite daquela viúva. Ela despejando e as vasilhas sendo cheias. Eles pegando e distribuindo e as pessoas e aparecia mais pães, mais peixes. O pão, vamos falar a verdade, é, era mais fácil fazer o milagre dos pães. Agora de peixe, querido. E não era peixe cru. Ninguém come pão com peixe cru, a não ser, né, no país oriental, mas tem ali um molho, tem uma preparação, né? E, enfim, imagina se fosse ali 12.000 peixes para limpar. Você não entendeu o milagre dos pães, como você quer entender algumas coisas espirituais? Eu fico assim olhando, fico me observando, a gente é intercessor, mas ele está um pouco na maionese, sabe? Ele ainda não conseguiu, lógico, está se preparando, está indo um caminho de maturidade. Tem gente que às vezes não vai para um caminho de maturidade, mas tem gente que está indo para um caminho de maturidade. Porque o cenáculo de oração ele traz isso para você. Uma profundidade da unção, do poder de Deus. Por isso eu tenho certeza que esse cenáculo, cada dia e hoje, vai trazer sobre a tua vida uma poderosa unção de Deus. Em nome de Jesus Cristo. É para você ficar uma noite sem dormir, só pensando no milagre dos pães. Aí você vai conseguir entender, né? Você vai ter essa certeza que o anjo do Senhor vai estar com você. Em nome de Jesus. Foi aquilo que Eliseu falou para Deus, Deus sem misericórdia. Eu já estou cansado desse cara que está comigo aqui. O cara é um incrédulo de carteirinha, ele não consegue compreender. Daniel compreendeu, Eliseu compreendia. Ele falou, abre os olhos espirituais. Quando ele abriu os olhos espirituais, ele só via o inimigo, agora ele passa a ver os anjos do Senhor com carruagem de fogo.
Meu Deus. E essas carruagens, elas não aparecem por acaso. Elas estão aí. Só que, como que eu creio nisso? Se eu não consigo compreender o que aconteceu no milagre dos pães. Sério, muito sério isso. Eu não consigo me transportar. Às vezes as pessoas não conseguem se transportar para aquele mover tão poderoso. Mover tão poderoso. E às vezes a gente critica o povo que saiu do Egito, viu os milagres acontecendo. O povo viu os milagres acontecendo e de repente estavam lá na frente do rei falando: solta Barrabás, né? E mata, prende, destrói, crucifica Jesus Cristo. Meu Deus. Nome de Jesus. Pessoas que experimentaram, famílias, ou eles ou o familiar foi curado por Jesus Cristo. Foram salvos. E eles estavam lá agora, porque eles não compreenderam. Deus abre os olhos dos nossos intercessores. Abre os olhos desse povo. Abre os olhos desse cenáculo de oração. Os olhos espirituais. O entendimento espiritual. A compreensão do mundo espiritual. Porque às vezes, Senhor, nós temos uma revelação, nós temos um sonho, onde nós devemos nos alegrar, porque Deus antecipa para nós. E a gente acorda apavorado, desesperado, porque foi um sonho difícil de compreender. Mas era Deus avisando, mostrando quem é o inimigo que você precisa guerrear e lutar e vencer, para que ele nem chegue a executar o seu plano. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vai executar. Se Deus te revelou através de uma visão, de um sonho, porque se você se posicionar, ele não vai executar. Vai passar longe, nem perto de você vai passar. Em nome de Jesus Cristo. Deus te ama. Deus já deu ordem no mundo espiritual. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nós possamos ouvir hoje e todos os dias, por causa da tua oração, que você compreendeu. O anjo fala: eu vim. Eu vim. Simplesmente um dos mais poderosos anjos do céu, Gabriel, mensageiro, o anjo poderoso do Senhor, na casa de Daniel, batendo nos seus ombros, ajudando a ele a levantar, trazendo a mensagem, a resposta, que a princípio estava nas mãos de uma potestade, um principado, melhor dizendo, de um principado. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abre nosso entendimento, nos faz entender, compreender algumas coisas que nós não entendemos. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. E até hoje as pessoas ficam discutindo como foi a questão de Davi, quando ele lançou aquela pedra, derrubou um gigante ali de quase 3 metros de altura. Meu Deus, em nome de Jesus. Não foi a pedra. Não foi a pedra. Ela não ganhou a velocidade que ela precisava ganhar para fazer aquele homem cair. O homem tinha um capacete enorme na sua cabeça. Foi Deus. É Deus. Vai ser Deus que vai te dar essa vitória, querido. Vai ser Deus que vai colocar a honra na tua vida, a honra na tua casa. Vai ser Deus que vai derramar uma porção que você jamais imaginou. Se atenta hoje a compreender a palavra. Você está lendo pouco a Bíblia. Leia mais a Bíblia. Se alimente. Mas eu já conheço o texto, querido. A coisa mais gostosa da Bíblia é quando você lê um texto que você conhece. Porque aí vem revelação em cima de revelação. Leia mais a Bíblia.
Leia a palavra de Deus. Entra nessa dimensão espiritual que Deus quer que você tenha. Ele falou para Josué, Josué, só tem uma forma de você ter sucesso, é fazer, ir para Harvard, é você fazer uma faculdade, fazer uma MBA, fazer alguma coisa. Não, ele falou, a única coisa que vai fazer você ter sucesso, vitórias, e fazer o povo ter sucesso, é você meditando na Bíblia, de dia e de noite. E o que mais nós fazemos hoje? O que mais nós fazemos? Não lemos a Bíblia. Não lemos a Bíblia. Ah, mas eu acompanho quando está no culto. Querido, isso não faz mais que obrigação. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então recebe hoje esta unção, este poder sobre a tua vida. Comece com uma coisa simples. Compreender o milagre da multiplicação. Aí depois você pode voltar lá para o milagre da transformação. Depois você pode voltar para o milagre da cura. Só em tocar nas vestes de Jesus. Depois você pode voltar lá o milagre da ressurreição da filha de Jairo, do filho de Naim, de Lázaro, de tantos outros que não apareceram na Escritura. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma vida mais leve. Você tem um problema, você vai colocar no altar de Deus, de uma paz de espírito tão grande. Tem gente que às vezes quando pede uma coisa para você orar, ela pede já com desespero, ela sabe, ela só fala assim, faz alguma coisa porque eu não aguento mais. Não é, porque ainda ela não compreendeu quanto Deus tem poder e o quanto Ele ama. Se você pudesse fazer milagre, não seria maravilhoso? Você ia fazer milagre todo dia, toda hora, não é verdade? Deus ama fazer milagre. Sabe quando você vê alguém sendo curado, a pessoa sentindo a paz de espírito, alguém sendo liberto de uma entidade, um demônio, você vê o semblante da pessoa, você vê a pessoa, meu, não estou acreditando, eu estou leve, parece que saiu um peso, saiu algumas coisas dentro de mim. É tão maravilhoso. Imagina Deus, Deus ama, Deus ama, Deus quer, Deus ama. Jesus olhou para aquela mulher e quase foi apedrejada, olhou para ela e falou assim, eu poderia te apedrejar porque eu não tenho pecado, mas eu não vou te apedrejar, pelo contrário, eu estou te perdoando, porque os homens não apedrejaram, mas também não a perdoaram, eles foram embora sem perdoar, ele não pediu perdão, nem para ela nem para Jesus. Jesus a perdoou, Jesus a liberou. Em nome de Jesus, se você compreender o poder do Evangelho, a dimensão que o Evangelho pode entrar, acontecer numa casa, numa vida, numa família, é muito forte. Em nome de Jesus. Então recebe essa unção, este poder sobre a tua vida. E você possa realmente buscar de Deus essa compreensão espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Porque o texto, no versículo 12, é claro, ele fala assim, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, olha que coisa louca, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. O dia que você entender esse versículo, essa fala de um anjo, não de um anjo, de um príncipe do exército do Senhor, do maior mensageiro das boas novas dos céus. Meu Deus, tua vida vai mudar. Você vai ter uma vida mais leve, mais leve, mais leve.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te abençoo com o poder e a unção dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha realmente uma quarta-feira poderosa. Que os anjos do Senhor te visitem. Se o Senhor te antecipar, dando um sonho, uma revelação, agradeça. Obrigado, Deus. Obrigado. Era muita serpente, mas você vai ter certeza que essa serpente nunca vai chegar na tua casa, nos seus pés, em nome de Jesus Cristo. Porque você vai repreender, você vai denunciar. Em nome de Jesus, o mal não vai chegar à tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa noite para todos. Em nome de Jesus. Pessoal do Instagram, muito obrigado. Pessoal do Zoom, em nome de Jesus. Vamos agora desligar o Instagram e vamos continuar aqui para a gente fazer mais uma oração específica do Portal da Meia-Noite com os nossos intercessores em nome de Jesus. Amém.